Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D CNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo nós vamos criar um nosso arquivo chamado de postar.php, o arquivo que vai ser o responsável pela postagem dos dados do nosso formulário e também do usuário que estiver postando dentro de uma tabela do nosso banco de dados. Então deixa eu abrir aqui a nossa tabelinha para que a gente possa dar uma olhada nela. Então tá aí. Por enquanto só estou acessando aqui o nosso banco de dados. Só um momento. Bom, carregou. Banco de dados rede. E a tabela que nós vamos preencher é essa aqui, ó, postagens. Então clicando em cima dela e vindo sobre a sua estrutura, ou então podemos clicar aqui em SQL e podemos também, se quiser, utilizar o comando describe e o nome da tabela. Então, ó, postagens, ponto e vírgula. Então, describe, espaço, postagens, ponto e vírgula, executar. E esses aqui são os campos, né? Está aqui, ó, field, são os campos que a nossa tabela possui. No nosso formulário, nós temos apenas uma área, uma text area, para que a gente possa colocar um texto, ok? E esse texto aqui, ele vai ser armazenado aonde? Aqui dentro desse campo chamado de postagem, tá? Agora, o ID user, deixa eu fechar isso aqui rapidinho, né? O ID user e também o autor, né, a gente vai pegar de certa forma dessa tabela aqui, ó. Cadê? Aqui, users. Então, né, o ID do usuário e também o nome do autor, que nesse caso aqui é nome, né, estarão vindo de onde? Dessa tabela aqui, tá? Então vamos lá para a gente poder criar o nosso arquivo chamado de postar.php. Ctrl N para criar o nosso novo arquivo. E aqui eu vou colocar os delimitadores do PHP. Bom, então já está pronto. Vou colocar aquele comentário de sempre. Arquivo de postagem. E também estarei fazendo o include do nosso arquivo de conexão. Então, connect.php. Pronto. Então, eu já vou deixar esse arquivo aqui incluído, porque se precisarmos fazer uma consulta no banco de dados, nós vamos precisar desse arquivo aqui para poder ter acesso ao banco. Tá? Então, feito isso, você já vai salvar o seu arquivo, apertando Ctrl S. E o nome desse arquivo vai ser postar.php. Então, colocou o nome postar.php, você clica em salvar. Pronto. Então, nós já temos o arquivo chamado de postar.php. Ok? E agora nós vamos pegar o valor que está saindo desse text area. O nome é postagem, tá bom? Vou criar uma variável. Eu vou chamar essa variável de postagem, só para a gente, igualar. Deixa eu ver. Para a gente igualar aqui a esse nome, para ficar mais fácil, na hora em que você estiver incluindo, inserindo esse dado na tabela. Então, estou usando aqui esse nome de postagem, justamente para fazer menção a esse campo, tá bom? Então, postagem é igual a cifrão underline post, até porque o método que eu estou utilizando é o post, está aqui, tá certo? E aqui dentro o campo chamado de postagem. Então, postagem. Deixa eu ver se é esse o nome, ó, postagem, tá certo? E aqui ponto e vírgula. Então, vou colocar aqui um comentáriozinho básico, pegando dados do campo de postagem, ok? Bom, agora nós já temos aqui, teoricamente, o nosso textinho armazenado aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Agora, nós precisamos mostrar isso aqui na tela para ver se está realmente funcionando. Então, eu vou utilizar aqui o comando echo, cifrão postagem, ponto e vírgula, e vamos ao nosso primeiro teste. Ctrl S, voltando para o navegador.
eu venho aqui no arquivo chamado de form_cad_postagem. Clica aqui em cima, vou colocar um textinho qualquer. Então, textinho qualquer, né, bem sugestivo, e eu clico em publicar. Beleza, textinho qualquer apareceu ali para a gente. Então, até aqui, por enquanto, está tudo de acordo com a nossa expectativa. Tá? O que está faltando agora? Agora a gente vai ter que pegar os dados que estarão saindo de onde? Que estarão saindo dessa tabela aqui, tá? De usuários. Tá? Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu imagino que para que a pessoa consiga ter acesso, né, tanto ao nosso formulário de postagem como ao arquivo de postagem, que é o postar.php, ela precisará estar logada. Tá? Então, o que nós vamos precisar aqui? Nós precisamos recuperar a sessão, né, tanto nesse arquivo, tá, quanto nesse. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivinho à parte, tá? Ctrl N. E aqui eu vou colocar os delimitadores do PHP. Acredito que você vai entender o porquê disso, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar session, _start, abre e fecha parênteses. Vou usar aqui as variáveis cifrão, _session, abre e fecha colchete. Aqui dentro, o que nós teremos aqui dentro? Praticamente, né, o login user e depois a senha user. Tá? Então, login, _user, ponto e vírgula, Ctrl D para duplicar, e aqui vai ser a senha user. E é interessante armazenar esses valores que estão armazenados aqui dentro, né? Falei uma coisa um pouco redundante. Armazenar os valores que estão armazenados aqui dentro, tudo bem, né? Os valores que estão aqui dentro, eu estaria armazenando dentro de uma variável. Eu vou chamar essa variável de user, ok? Então, user recebe o que está aqui dentro. Bom, se bem que no arquivo de conexão eu também tenho user. Então, eu vou deixar apenas e-mail. Pronto, e-mail ficou bonitinho. E aqui vai ser pass, mas vai ser, não, senha. Senha está bonitinho também. Pronto. Então, e-mail e senha. Tá, com isso, né, nós temos aqui a sessão sendo recuperada e nós temos duas variáveis sendo criadas e recebendo o que está, né, nas variáveis de sessão. Tá? Eu vou salvar esse arquivo. Depois, se precisar, a gente vai, né, fazendo algumas alterações nele aqui, mas eu acho que dessa forma nós vamos ter um pouquinho mais de facilidade para trabalhar, pelo menos futuramente, né? Eu vou salvar apertando Ctrl S e o nome desse arquivo vai ser dados_user.php. E aí eu clico em salvar. Tá bom? Então, sempre que eu precisar de acessar, por exemplo, o que está dentro da variável de sessão, né, que tem aqui o login e a senha, eu apenas vou fazer a inclusão desse arquivo, dados_user. O que eu vou colocar ele aqui, pode ser antes do HTML. Né, eu vou deixar ele aqui assim. Então, eu já vou deixar esse arquivo incluído aqui, ó, include dados.php. Opa, dados_user, certo? .php e aqui um ponto e vírgula. Tá bom? Então, o que tem nesse arquivo aqui, automaticamente passa para esse arquivo do formulário. Tá bom? E aí depois a gente vai fazer a tal da verificação para ver se o usuário está logado ou não e se ele pode ficar aqui nesse formulário ou não. Tá bom? Então, por enquanto, estou só incluindo. Ctrl S para salvar o nosso arquivo. E aqui eu faço a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo, ó, include dados_user.php e ponto e vírgula. Tá? Então, se eu precisar acessar a nossa sessão aqui, né, então eu faço isso através do include, porque eu estou trazendo tudo que está aqui dentro desse arquivo para esse nosso arquivo através de uma inclusão. Tá ok?
Então vou deixar assim por enquanto e vou fazer um teste para ver se não acusa nenhum erro. Voltando aqui, recarregando, continuar, linha 3, linha 4, até porque essas variáveis, né, como elas não estão preenchidas com nada, por enquanto elas vão ficar acusando aqui um erro, né? No entanto, se fizermos aqui, por exemplo, cadê o form? Aqui, no login. No entanto, se fizermos aqui o nosso login, ó, Fábio, 123, logar, estou logado, né? Então a sessão está iniciada. Agora, se eu vier aqui ó, no CAD, aqui, ó, CAD postagem, então não tem erro, né? E se eu vier aqui no logar, então também, opa, não é o logar, né? É o Uai, qual que é o nosso arquivo? Não é esse, é postar. Acho que nós... postar.php. Deixa eu ver se ele aparece aqui para a gente. Então, não aparece. Ah, recarreguei e apareceu aqui, postar.php. Cliquei aqui em cima, linha 7, postar.php, vamos verificar. Linha 7 tem postagem. Então, deu um errinho aqui, né? A gente tem que verificar. Name postagem. Ah, é claro. Por enquanto, isso aqui está vazio, né? Agora, se eu vier aqui, por exemplo, cadê? CAD postagem. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, textinho. Vou clicar em publicar. Então, olha lá, já não aparece o erro. Por quê? Porque essa variável agora contém um valor. Tá bom? Então, para poder evitar esses errinhos que podem acontecer ali, essas notificações, antes de cada variável, eu vou colocar o sinal de arroba. Tá bom? E aqui também, sinal de arroba. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, voltando aqui, um pouquinho mais. Eu vou pegar esse arquivo chamado de logout. Né? Nós sabemos que o logout, o que ele faz? Está aqui. Ó. Se tiver algum valor armazenado aqui dentro dessa variável, ele vai remover as definições dela. Tá? Então, logout, está aqui, ó, logout, pronto. Né? Então, não tem ninguém logado por enquanto. E agora, fazendo um testezinho, vou clicar em postar e nenhum erro. Ok? Então, por enquanto é isso. Dá uma verificada aqui nesse arquivo chamado de dados_user.php, né? Copia desse jeitinho. E aí no próximo vídeo nós vamos continuar. Tá? Lembrando que eu estou criando esse arquivo separado, porque toda vez que eu precisar iniciar uma sessão e pegar os dados que pertencem a essa sessão, eu apenas faço a inclusão do arquivo dados user, como eu fiz no arquivo postar e também no form_cad user. Opa, form_cad postagem, tá bom? Então, fica aí essa dica para você agora, e aí eu te vejo no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá!